Olá, você já leu a sua Bíblia hoje? Se você não leu, vamos juntos estudar a Palavra de Deus? Hoje nós temos um tema muito importante que é comece onde você está. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz aos seus discípulos ali: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus estava dizendo para os seus discípulos começarem a pregar a mensagem de Deus aonde eles estavam. Né? Alguém disse alguma vez que na vida o único lugar onde nós devemos começar é o ponto em que nós estamos, pois não há outra opção. E é dessa forma que Jesus então falou em Atos capítulo 1, versículo 8, para que os discípulos pudessem ali receber o Espírito Santo e eles pudessem ser testemunha tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E nós temos um texto bastante importante que se encontra lá no Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 40. E a palavra de Deus ela diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Veja quem era André. Versículo 41 diz: ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Quem era André? André não era pregador, André não era um homem eloquente, não era um homem que sabia falar palavras difíceis, mas André conduzia as pessoas aos pés de Jesus. Veja, você não precisa ter uma habilidade extraordinária para falar de Jesus. Você não precisa ser um grande pregador para falar de Jesus. Você simplesmente pode falar de Jesus da maneira que você é, da maneira que Deus te proporcionou, da maneira que Deus deu o talento para você. Você pode usar esse teu talento para o encontro com Jesus, levar as pessoas ao encontro com Jesus. Dando continuidade, aqui no capítulo 6 e o versículo 5 do Evangelho de João, aqui nós encontramos mais um texto de extrema importância para o nosso crescimento espiritual, falando sobre André, que é o personagem de hoje. Diz o seguinte, São João, capítulo 6 e o versículo 5, e a palavra de Deus diz: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer? Versículo 6, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E o versículo 7 diz: respondeu Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Versículo 8, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: aí está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso para que é para tanta gente? Veja que André, então, ele se pronuncia e diz: olha, existe ali um menino que tem ali uns pães de cevada e uns peixinhos que pode ser, mas quanto à multidão, será que isso seria o suficiente? Lógico que André não estava pensando naquele momento que Jesus faria um milagre, mas ele apresentou soluções. Veja como é importante André apresentando soluções, André primeiramente levando pessoas da sua própria casa, apresentando a Jesus, assim como Simão Pedro e tantos outros ali que eram seus amigos, e então ele sempre fazendo parte da mensagem de Deus, levando uma experiência de Jesus para as outras pessoas. Dando continuidade lá no capítulo 12, no versículo, precisamente no versículo 20 do capítulo 12, ali nós vemos de volta um texto bastante interessante que diz o seguinte, lá no versículo 20 diz: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, e também, pois, ele se dirigiu Filipe, que era de Betsaida, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi e disse a André, e André o conduziu e o comunicou a Jesus. Veja, essa experiência de André fala muito a nós, a cada um de nós, né? Ele começou ali, como nós vemos aqui no própria lição, na própria Bíblia, que ele começou com a sua família. Primeiro ele compartilhou, né? Então ali compartilhou Cristo com seu irmão Pedro, e André também desenvolveu ali um relacionamento cordial com aquele garotinho, né? Que fez ali depois, providenciou para Jesus ali o material para o milagre da multiplicação dos pães. E isso foi de extrema importância. Além disso, também ele deixou exatamente, aliás, ele soube exatamente o que fazer ali com os gregos que queriam ver Jesus, né? Em vez de debater a teologia com aqueles homens, não.
ele sentiu a necessidade de apresentar para aqueles homens o próprio Jesus. Então a arte, efetivamente, de ganhar pessoas é a arte de desenvolver o relacionamento positivo e amoroso com as pessoas. E dessa forma você apresenta aquele que é a essência do nosso cristianismo, aquele que é a essência das nossas vidas, que é o próprio Jesus. Que nós possamos nesse dia ser como André, sermos condutores, né, da mensagem do Evangelho para levar às outras pessoas, independente de quem você seja. Eu sempre digo isso, independente de quem você seja. Por mais simples que você se ache, você pode ser usado para a honra e glória de Deus, assim como André também foi usado. Que Deus te abençoe nesse dia, é o meu desejo em nome de Jesus. Amém.